Pai, essa é a sua palavra, Senhor. Nos ensina nessa tarde, Senhor, através do teu Espírito Santo, da maneira que cada um venha a entender a forma, o jeito, a maneira que o Senhor queira nos ensinar, Pai. Em o nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, para a glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos? Eu queria falar com vocês um pouquinho primeiro sobre a vida de quem é Eliseu. Vocês já conhecem, graças a Deus, essa é uma igreja que ama a palavra. Isso aqui é o final da vida do Eliseu. A Bíblia vai dizer que ele estava enfermo de uma doença que o levaria à morte. E no final da sua vida, um homem vai procurar, um rei vai procurar, porque um exército estava se levantando contra aquele rei. E naquele tempo, a forma que eles tinham de caminhar em vitória era caminhar junto dos homens de Deus e ir atrás das palavras proféticas. E quem era Eliseu? Eliseu era um homem que um dia estava arando a terra do seu pai, e Elias ia passando por ele, e Elias viu ali, e o Senhor disse para Elias: Elias, você vai ungir Eliseu no seu lugar. E quando Elias encontra Eliseu, Elias joga a capa por cima do Eliseu, e o Eliseu entende o chamado dele. Ele entendeu que naquele dia ele ia deixar tudo, ele ia largar tudo, e ele ia seguir agora um profeta. Amém? Você está aqui? E esse homem começa a caminhar junto do Elias, ele começa a ser o moço ali do profeta. E Elias chega um dia e diz: olha, eu vou embora, eu vou ser arrebatado, eu vou sair dessa terra aqui, o Senhor vai me levar. E o Eliseu diz: ok, eu posso pedir uma coisa para você? Ele diz: pode, o que é que você quer que eu faça? Eu quero a unção dobrada que você carrega. Imagina isso, irmãos. Olha para Elias e diz: eu quero o que você carrega, eu quero o dobro. A primeira coisa que eu aprendo com Eliseu é que ele não se limita no que ele vê, mas ele sabe para onde está olhando, e ele sabe que para o Deus que ele está olhando é tudo maior. É a glória da segunda casa, é de glória em glória, é avançando, não é olhando para trás, é olhando para frente. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Já falei aqui, no passado a gente não consegue mudar, mas a gente consegue plantar hoje, no presente, para colher um futuro de glória e graça diante do Senhor. Entenda isso. O que vai definir o teu futuro é o que você planta hoje. O que define o teu hoje é o que você plantou ontem. Você está aqui? Comece a plantar hoje coisas no Senhor, porque o futuro é glorioso. E o Elias disse para o Eliseu: você me pediu uma coisa pesada, mas ok. Se quando eu for levantado, quando eu subir, você conseguir olhar e você conseguir fitar os olhos em mim, você vai receber o que você precisa, o que você quer. Dito e feito, Eliseu começou a andar atrás de Elias, e todo mundo sabia que Elias ia ser arrebatado, e todo mundo chegava com a palavra junto de Eliseu: olha, sai daí, esse cara, o profeta vai embora, você não vai conseguir. Mas ele tinha uma palavra. Você tem uma palavra? Você tem uma palavra? Seja firme no que você ouviu do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não está com os que retrocedem, com os que voltam atrás. O Senhor honra aqueles que permanecem firmes no que ouviram do Senhor. Se foi do Senhor que você ouviu, permaneça firme, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E a Bíblia diz que quando Elias subiu, o Eliseu estava com os olhos fitos nele, e assim foi feito. O Elias lançou a sua capa, Eliseu recebeu a unção dobrada. Então Eliseu era um homem que andava na unção dobrada de Elias. E era um homem que por onde passava os milagres aconteciam, os prodígios aconteciam. Ele é o homem que ora por uma mulher, e aquela mulher estéril, daqui a pouco aquela mulher tem um filho. Esse filho mais na frente vem morrer, o Elias vai lá, o Eliseu vai lá, ora por ela, o menino ressuscita.
O Eliseu passa na casa de uma viúva, ora, e aquele azeite... Esse era Eliseu. Um homem que andava na palavra profética. Um homem que andava na palavra de autoridade. Um homem que experimentava milagres. Um homem que dedicou a vida ao Senhor. E ao que ele ouviu e ao que ele pediu. Sabe qual é a nossa dificuldade às vezes, irmãos? É que quando a gente começa a viver o que a gente orou, a gente quer parar no meio da caminhada. Essa é a tarde da vitória, sim ou não? Sim ou não? Para ter vitória, você precisa estar passando por lutas. Não tem como ter vitória se a gente não estiver passando por luta, irmão. Ah, pastor, a gente vai viver na luta? Não, é o contrário. Porque a gente está na luta. Se a gente tem uma palavra dele, a gente sabe que a gente vai viver vitória. E agora esse homem, profeta poderoso, chamado Eliseu, se encontra no seu leito ali, já prestes a morrer. Um rei, por causa de uma dificuldade, vai encontrá-lo nos últimos momentos da sua vida. E Eliseu, ele tinha o espírito profético, ele já imaginava mais ou menos o que é que aquele homem queria. E mesmo naquele leito de dor e de enfermidade, e a um passo de morrer, assim que o rei entra para falar com ele, ele diz, olha, pega o arco. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Às vezes a gente está atrás de vitória, pastor Moisés. Às vezes a gente está orando por vitória. Às vezes a gente está ansiando porque está passando por uma luta muito grande, muito pesada. Alguém já passou por uma luta assim? Difícil, né, irmão? Mas às vezes, sabe o que a gente faz quando a gente está passando por essas lutas? A gente procura o apóstolo Edson, procura o pastor Moisés e nossa vida é, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Gabinete, se tivesse gabinete toda hora, os pastores aqui, meu Deus do céu, ia ter que abrir mais agenda. Preste atenção numa coisa, irmãos, hoje é tarde da vitória, amém? E a gente está aqui numa caminhada para a gente entender alguns processos, para a gente começar a experimentar mais vitória do Senhor. E uma das coisas que eu aprendo é, obedeça à voz profética. Deus tem vitória para você, amém? Deus tem vitória para a sua casa, Deus tem vitória para a sua família, Deus tem provisão, é verdade. Mas a gente não pode ficar de pernas para o ar esperando que aconteça. A parte de Deus, Deus faz, mas a nossa parte ela precisa ser exercida. Olha que loucura, o profeta olha para eles, olha, vai, pega suas flechas, pega seu arco, abre a janela, aponta para uma direção, lança essa flecha. Onde ele lançou essa flecha, irmãos? No nada. Mas Deus do nada faz tudo. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Você não precisa entender, você precisa obedecer. Às vezes a gente está parado e não consegue experimentar milagres, não consegue experimentar vitórias, porque a gente está procurando entender para poder se movimentar. Você está aqui? Um dia tem uma grande tempestade. Os discípulos estão no barco. Jesus vem andando por cima das águas. Sim ou não? Todos eles ficarão um fantasma, é isso, é aquilo. Pedro disse, Senhor, se é o Senhor, me faz ir aí até onde o Senhor está. O que foi que Jesus disse para Pedro? Vem. O que foi que Pedro fez? Obedeceu. Poucos passos. No momento que ele começou a querer entender o que estava acontecendo, ele fez o quê? Afundou. Às vezes a gente começa a experimentar milagres e vitórias do Senhor e a gente para num lugar querendo entender o que é que está acontecendo. Você não precisa entender, você precisa experimentar. E experimentando, você precisa cada dia experimentar mais, conhecer mais, viver mais no Senhor, irmãos. A vida cristã é uma vida de fé, irmãos. Às vezes não tem como entender, não tem como explicar e nem queira. Apenas obedeça a voz daquele que está falando com você.
O rei prontamente abriu a janela, ouviu a palavra profética, pegou seu arco, pegou sua flecha, e ao fazer tudo aquilo que o profeta tinha pedido para ele fazer, foi lançada uma palavra. Essa é a flecha da vitória do Senhor. Foi liberada uma palavra sobre aquele homem. Deixa eu te falar uma coisa. Na cruz foi liberada uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida. A palavra de que não há mais dívida sobre mim e sobre você. A palavra de libertação, a palavra de vida eterna, a palavra de cura para sempre. Você se alegra com isso, irmãos? O que era da parte do profeta, da liberação do profeta, ele liberou. E olha, essa é a flecha da vitória do Senhor. Glória a Deus. Ele experimenta aquilo ali, ele tem aquilo, uau, era isso que eu queria, era isso que eu estava precisando. Mas agora o profeta diz, olha, junta mais flechas. Agora você vai pegar essas flechas e você não vai mais arremessar. Agora você não vai pegar mais essas flechas, você não vai abrir a janela, não. Agora você vai... Preste atenção nisso, cara. O mais difícil era, abra a janela. Imagina isso, AP. Imagina a gente hoje. Cara, abre a janela. Estou abrindo. Pega uma flecha. Pega o arco. Estica. Lança. Eu não sei aquele rei, mas eu ia ficar pensando, para onde? Como é que, para quê? Tudo ele obedeceu. O que não fazia sentido nenhum, ele obedeceu. Mas agora o profeta chega para ele e diz, olha, pega essas flechas aí e bate com essas flechas no chão. Meus irmãos, a parte mais fácil. A parte mais difícil era aquela, mas a parte mais fácil era simplesmente pegar aquelas flechas lá e bater no chão. E a Bíblia diz que aquele rei pegou as flechas e bateu 3 vezes ao chão. E o profeta ficou triste. E eu estava pensando, Deus, por que ele ficou triste? Pensa numa coisa comigo, irmão. Você tem uma palavra de Deus, amém? Deus liberou uma palavra sobre a sua vida. Pensa numa coisa, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Yahvé, Ele mora no lugar chamado eternidade. Não tem ontem, não tem hoje, não tem amanhã. Ele é eterno. Ele é todo-poderoso, soberano sobre tudo. Irmãos, você é filho, amém? Todo filho precisa se parecer com seu pai. É o Deus que do nada faz tudo. Abra a boca e diga, haja, e tudo acontece. E agora um homem, a história de Eliseu é uma história poderosa. E agora esse homem diz, olha, pega essa flecha e bate com essa flecha no chão. E aquele homem agora, ele limita o que Deus queria fazer na vida dele. Aqui eu aprendo uma coisa com o Senhor. Deus não está liberando o tanto de bênçãos que é sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas as nossas atitudes, elas dizem o quanto a gente vai ser abençoado. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. As nossas ações, elas vão dizer o quanto a gente vai ser abençoado. Porque as nossas ações, elas vão falar de uma coisa a nosso respeito, a nossa obediência. Era muito melhor aquele rei ter pego aquelas flechas e bater até que o profeta dissesse, tá bom. Do que ele imaginar que estava bom e foi insuficiente. Você está aqui, irmãos? Paulo diz na carta dele às igrejas, sede firmes, sede constantes, sejam abundantes. O que Paulo está dizendo aqui é dizendo, olha, o que você começou, seja firme no que você começou. E nisso que você já começou, que você está firme, seja constante.
Pastor, o que é uma pessoa inconstante? Um dia está bom, um dia está ruim. Um dia está bom, um dia está ruim, outro dia está ruim, outro dia está ruim de novo e espera uma crise para ficar pior ainda, para depois voltar a ficar bom. Você está aqui, irmãos? Essa é a tarde da vitória. O profeta está nos ensinando aqui, olha, como é que vocês vão fazer? Como é que vocês precisam fazer? Porque Deus está disposto a operar maravilhas no nosso meio. Deus está muito disposto, está querendo muito fazer maravilhas no nosso meio. Mas às vezes as nossas ações e as nossas reações estão dizendo que a gente não está muito afim que aconteça alguma coisa. Esse homem, ele podia experimentar vitória sobre os seus inimigos de uma vez por todas. A luta, a batalha, as coisas que ele podia acabar naquele dia, naquele momento. Mas ele escolheu limitar a bênção de Deus na vida dele. Paulo diz, sejam firmes, sejam abundantes, sejam constantes nas coisas do Senhor. Às vezes as tardes da bênção estão lotadas e as pessoas começam a experimentar um pouquinho da bênção. Mas parece... Alguém já teve dor de dente aqui? Quem já teve dor de dente aqui, irmão? Uma coisa simples, boba. É bom ou é ruim? É bom ou é ruim? No auge da dor de dente, pensa nisso, meu AP. A gente se enche de coragem, sim ou não? A gente fica, cara, eu vou no dentista. Eu vou resolver esse problema, eu vou fazer o que for preciso. No auge da dor é assim. Aí você vai, compra o Minesulida, toma. É Minesulida. Eu entendo isso aí. Toma um Dorflex, dipirona. Passou a dor, a coragem começa a ir embora. O dentista começa a não ter mais agenda. Depois a gente resolve. Depois a gente faz. Até que a dor volte de novo. Agora vem para cá e pensa nesse homem que tinha uma palavra de Deus para receber vitória na vida dele. E na hora dele colocar toda a sua energia, toda a sua disposição, porque já tinha começado a experimentar alguma coisa de Deus, ele começou a fazer agora suave, relaxado. Você está aqui? Você entende isso? Deus quer fazer muito mais no nosso meio. Deus quer operar muito mais no nosso meio. O que Ele tem para fazer, irmãos, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue pensar, não passa na nossa mente. Mas a gente precisa começar a dar respostas para o Senhor. Deus responde respostas. Deus responde respostas. Irmão, salvação é de graça. Amém. Glória a Deus, você não pagou nada, a conta está paga de uma vez por todas. Amém. Sacrifício foi do Cordeiro, glória a Deus. Depois disso, é posicionamento. Depois disso, é processo. Depois disso, é esforço. Orar custa alguma coisa? Sim ou não? A gente ora. Ler a Bíblia custa alguma coisa? A gente lê. Não custava nada para aquele homem, naquela tarde ou naquela manhã, não sei, pegar aquelas flechas e bater a terra, até que o Senhor dissesse, que o profeta dissesse, chega, tá bom. Mas ele preferiu andar no normal, no natural. Deixa eu te falar uma coisa, seu Pai, Deus, opera no sobrenatural. Você precisa se acostumar com as coisas do seu Pai. Você precisa começar a se acostumar com um Deus que é todo poderoso. Você precisa se acostumar com um Deus que sabe que quando você entra no seu quarto para orar, Ele já está te esperando lá, irmão.
Quando você vai para o seu quarto, você não precisa ficar esperando Deus. A Bíblia diz que quando você vai para o seu quarto, Ele já está lá. Porque não tem loucura maior na face da terra, irmãos, do que um homem ou uma mulher que se ajoelha e acredita que quando coloca os joelhos na terra, um Deus todo-poderoso no céu abre as janelas e começa a ouvir o seu clamor, irmão. Ei! Não queira ser normal para um Deus que é sobrenatural. Tem muita gente querendo explicar Deus. Tem muita gente querendo pegar você e botar dentro de uma caixa. Porque Deus faz assim, porque Deus só faz assado, porque Deus não faz mais isso. Nosso Deus não cabe no mundo. Que dirá dentro de uma teologia, meu irmão. A gente precisa começar a voltar a ferir a terra. Pastor, como é que o crente fere a terra? Hoje, quando eu cheguei aqui, graças a Deus, tinha 2 crentes junto de mim. O apóstolo Edson e o pastor Edson. E quando eu encostei ali, os 2 estavam de joelhos ali orando. E o Espírito Santo começou... Depois de eu ser elidário na vida do pastor Moisés, o Espírito Santo começou a falar comigo. Filho, existe uma forma de vocês ferirem a terra. Existe um jeito de vocês continuarem ferindo a terra. E é uma coisa que parece que está fugindo do costume da igreja. Vocês precisam começar a ferir a terra de novo com os joelhos de vocês, até que eu faça. Você entende isso, irmão? Você entende que contra uma igreja que caminha de joelhos, o inferno não pode parar? A gente precisa voltar a ferir a terra com os nossos joelhos. Pastor, quantas vezes? Até que aconteça. E depois que acontecer, a gente vai continuar ferindo a terra agora com gratidão, porque aconteceu. Eliseu olha para o rei e diz: cara, por que você feriu a terra só 3 vezes? Eu queria liberar a vitória, Deus queria liberar a vitória sobre a sua vida, Eliseu, rei, de uma vez por todas. Era para você ter ferido a terra pelo menos 5, 6 vezes. Nosso problema, irmãos, é que quando a gente começa a sentir o cheiro da vitória, a gente para de andar no sobrenatural. E a gente começa a querer explicar o que Deus está fazendo. Ou a gente começa a querer dar forma para o que Deus vai fazer. Ou a gente começa a querer ensinar a Deus como é que faz. Deixa eu te falar uma coisa. Ele sabe mais do que a gente. Ele já viu lá na frente. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados. Irmão, a gente não consegue surpreender Deus disso. Você sabia? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Meu irmão, a gente não consegue surpreender Deus. Ele já conhece a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que Ele sabe o fim que Ele tem para a gente. É um fim de paz. É um fim de vida. Ele tem bons pensamentos. E o que é que eu faço? Eu preciso andar de acordo com os pensamentos que o meu rei tem sobre mim. Eu preciso voltar a ferir a terra. Não uma vez só. Não quando eu estou triste. Não quando eu estou com problema. Sim. Mas em todo momento. Se a gente aprender a começar a ferir a terra com os nossos joelhos, seja no momento da dor e seja no momento da alegria, a gente vai começar a experimentar milagres poderosos de Deus. Irmãos, o que tem de testemunho de mães, que enquanto os filhos estavam na balada, ela estava em casa, de joelhos orando, e Deus transformou a vida desse povo. Tantos e tantos homens de Deus que andam pregando pelos Brasil são frutos de oração de mães que feriram a terra com os seus joelhos. Essa é a tarde da vitória. É a tarde da vitória do povo de Deus,
que vai começar a ferir com muita violência a terra com os nossos joelhos. Toda vez agora, quando a gente chegar em casa, tem uma terra esperando para ser ferida. Toda vez que a gente chegar na igreja, tem uma terra para ser ferida. Porque enquanto a gente estiver ferindo a terra com os nossos joelhos, o Senhor está garantindo vitória para o seu povo. Livramento para o seu povo. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu vi que tem um voto que a gente faz aqui dia de quarta-feira, amém? E eu me levantei. Possivelmente eu não estava prestando atenção em quem estava falando, que eu fiquei em pé ali. Né? Me perdoe. Mas faça um propósito com Deus nessa tarde da vitória, amém? Aos que já estão vivendo vitória, Senhor, eu vou continuar ferindo a terra com os meus joelhos. E agora eu vou ferir a terra com gratidão. Obrigado porque você tem feito. Obrigado porque você fez. Obrigado porque você vai continuar fazendo. Aos que estão no processo, vocês vão começar a ferir a terra com o joelho de vocês, dizendo: Senhor, eu sei que você vai fazer. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está se levantando. Eu confio na sua bondade. Eu confio no seu amor. Eu sei que Ele vai fazer. Deixa eu te dar algumas certezas nessa tarde. A primeira, você já tem uma palavra profética sobre a sua vida. Já tem uma bênção liberada. Paulo diz na carta dele aos Efésios que vocês já foram abençoados nas regiões celestiais com toda a sorte de bênção. Pastor, não é a gente vai ser não, você já é abençoado. Tome posse disso, tome posse disso. Eu já sou abençoado. Tem uma parte da Bíblia que às vezes a gente não gosta muito. Olha, no mundo vocês vão ter aflições. Mas vem a melhor parte. Tenha bom ânimo. Eu já venci. O nosso rei, ele não vai ser vencedor, ele já é vencedor. A gente já tem garantia da vitória no começo, no meio e no final. A gente já tem garantia da vitória se tiver bom, se tiver ruim. A gente já tem garantia. Qual é o nosso exercício nesse? É aprender a estar satisfeito com a vontade do nosso Abba. E toda vez que a gente se ajoelhar agora, seja para lutar, ou seja para agradecer, a gente vai estar ferindo a terra, adorando a Jesus. Pastor, quantas vezes? Até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa tarde, mas eu suspeito de algumas coisas. Para cada uma dessas, teu Senhor te garante vitória. O não de Deus é uma vitória na nossa vida. O não de Deus é um livramento na nossa vida. O sim de Deus é bênção na nossa vida. Porque Ele é bom em todo o tempo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, meu irmão. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Você acordou hoje, foi garantia da graça e da bondade de Deus sobre a sua vida. Foi uma janela aberta para o livramento do Senhor. Foi uma flecha lançada. É a flecha da vitória do Senhor. Pastor, e o que é que a gente faz agora? Pega essa flecha, pega esse arco, com fé. Você pode fazer um ato profético, irmão. Eu já estou vendo algumas pessoas fazerem. Essa é a garantia que o Senhor nos dá, amém? Diga, essa é a garantia que o Senhor me dá.
E o que é que eu faço agora? A parte do Senhor Ele fez. Amém? A minha, eu vou continuar ferindo a terra com os meus joelhos. Seja para agradecer, ou seja até que Ele faça. Mas de uma coisa eu sei, Ele vai honrar toda palavra que saiu da sua boca. Tem um ministério de louvor aqui que os meninos vêm cantar, que se eu cantar vai dar errado. E a minha arma secreta não veio hoje, que é a minha esposa. O encontro dos apóstolos, meu Deus do céu, cara, poderoso. É forte, Brasil. Essa é uma tarde, glória a Deus, onde o Senhor te batiza com esperança. Essa é uma tarde onde o Senhor te batiza com a certeza de que Ele está trabalhando. Essa é uma tarde que o Senhor te batiza. A música é essa mesmo, acho que é sol, né? O tom dela. Nunca ouve. Essa é uma tarde onde o Senhor diz que para onde você pensou que era um ponto final. Tem uma palavra no GPS que quando a gente perde o destino, perde o rumo, diz assim, reajustando rota. Deus está ajustando a tua rota. E o primeiro ajuste que Ele traz para você nessa tarde é, eu tenho vitória para a sua vida. Você tem uma palavra. E agora o que é que eu faço? Agora eu olho para o GPS do céu. Firmado na palavra do céu. E todo dia agora. Eu não vou ferir uma vez. Eu não vou ferir 2 vezes. Eu não vou ferir 3 vezes. Enquanto eu estiver aqui, até que Ele venha, todo dia, eu vou ferir a terra com os meus joelhos. Porque eu sei que quando a igreja se ajoelha, Ele se levanta com vitória para cada um dos seus filhos. Toda vez que uma igreja se ajoelha para falar com seu Pai, Ele abre os céus para ouvir a oração daqueles que estão aqui. Você crê nisso, irmão? Queria convidar você a ficar de pé. Põe a mão no seu coração. Que pudesse impedir Aleluia. E a esperança. Tem um batismo de esperança e vida na sua vida essa noite, querido. A flecha da vitória do Senhor foi liberada nessa tarde. O nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre. Essa tarde tem milagre para a sua vida. No rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre. Você pode cantar isso com força, irmão. De mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Canta agora para todo mundo ouvir. Aquilo que parecia Só parecia. impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Essa tarde Sou um milagre, estou aqui. aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. sinta o Espírito Santo tocando na sua vida com essa verdade, meu irmão. Comece a glorificar Jesus. Não haverá uma quarta-feira feito essa, pode haver outras, mas tem uma janela de graça e milagre aberto sobre a sua vida nessa tarde, nessa quarta-feira.
Só parecia a sua morte, mas essa tarde Ele muda a sua sorte. Aleluias, aleluias. Aquilo que parecia, cante com força, segure a mão do seu irmão. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus, que palavra abençoada, irmão. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome de Jesus. Só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Antes de orar terminando, não custa nada a gente perguntar como sempre fazemos. Há alguém aqui no nosso meio, um amigo, uma amiga do Evangelho, mas que ainda não decidiu para Cristo ainda. Jesus é muito mais do que uma religião. Jesus não é religião, Jesus é o Senhor da nossa vida. E nós adoramos a Ele em espírito e em verdade. Se tiver aqui algum amigo, alguma amiga que está nos visitando, que já vem nos visitando, e hoje Deus falou com você aí, o seu lugar não é esse, o seu lugar aqui no altar do Senhor, para a gente orar pela sua vida, fazendo assim a sua entrega, uma aliança com o Senhor. Nós chamamos isso como uma aliança com o Senhor. Talvez alguém que está afastado ou afastada da casa de Deus, da presença do Senhor, você sabe o que eu estou falando. Porque quem um dia já serviu o Senhor sabe. Você está afastado ou afastada, volta hoje também. Então, bem rapidamente, porque a gente tem o segundo culto. Você que está aqui, quer entregar sua vida para Jesus, fazer uma aliança ou reatar essa aliança, me dê um sinal com a sua mão, sai do seu lugar, vem até aqui. Há alguém no nosso meio que quer entregar sua vida para Jesus? Há alguém no nosso meio nesta tarde que quer fazer uma aliança com o Senhor? Se tiver, diga: sou eu, pastor, sou eu quero entregar minha vida para Jesus. Há alguém no nosso meio? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não sai desse lugar sem entregar a sua vida para o Senhor. Há alguém no nosso meio? Em nome de Jesus. Vou cantar só mais um pedacinho. Só mais um pedacinho para te dar coragem de você sair do seu lugar. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Alguém no nosso meio? Se tiver, me dê um sinal que eu aguardo você vir aqui, que é muito importante isso. Em nome de Jesus, se sinta livre para entregar a sua vida ao Senhor. Não tenha vergonha. Vergonha está longe de Deus, mas pertinho do Senhor não. Isso não envergonha ninguém. Vergonha a gente faz a gente pecar. Mas está adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça mais o seu coração. Vou perguntar pela última vez. Há alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer voltar para Jesus? Eu não sei. Pode ser que tenha algum amigo, alguma amiga que está afastado ou afastada e quer voltar hoje. Se tiver, me dê um sinal. Levante uma das suas mãos, onde você estiver, que eu vou orar pela sua vida. Alguém? Posso encerrar? Você foi abençoado com essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, reverendo Elidário. Palavra abençoadíssima. Amanhã tem um encontro de crescimento aqui, tá bom? Passa ali na lojinha já para adquirir as blusas, né? Para garantir as suas blusas. Só reafirmando, as blusas não é ingresso, não é entrada. É porque a gente sempre faz aqui, você sabe que todas as nossas conferências, mulheres, homens, jovens, isso ajuda no custo dos investimentos que é feito para essa festividade, que é de vocês mesmos, tá bom? E como diz aqui, né? Os homens vai lá, compra de presente a sua amada aí, tá bom? Vamos orar agradecendo. Tá bom? Se você precisar de uma oração no final, se estiver precisando, pode vir aqui que os pastores vão estar aqui para orar pela sua vida. Se estiver enfermo, a gente unge com óleo, tá bom? Então pode vir também, todo culto, a quarta-feira,
todo domingo a gente faz esse momento, tá certo? Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta tarde, por início dessa noite, por essa palavra maravilhosa aos nossos corações. Agora, despede os teus filhos e as tuas filhas debaixo da tua proteção, guarde livre de todo o mal. Da mesma maneira que eles vieram aqui em paz, eles vão retornar para os seus lares. Nós oramos a ti com agradecimento por tudo, em nome de Jesus. Amém. Abra assim a sua mão. O grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje para todos sempre. Todos dizem, vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.